Um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então até aqui ele estava em obediência, ele estava com a palavra do Senhor no coração e firme, né? Com convicção que ia cumprir a palavra de Deus. Aí vamos aqui para o 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou, assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então aqui ele, como a serpente, né? Como a serpente enganou Eva lá no paraíso, ele enganou o homem aqui, né? Que Deus não tinha falado com ele, e ele inventou essa mentira para tirar o homem do propósito, da obediência, né? E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar
de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Então aqui ele foi usado realmente por Deus para falar, né, para o profeta que estava em obediência e caiu. Aí Deus usou o falso profeta, né, no caso, para falar, né, o que ia acontecer com ele, né. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então aqui o desobediente acusando, né, o que ele fez cair. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento, e eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra a todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Então aqui é o tipo de situação e de pessoa que não quer ir para o inferno sozinho, né? Não quer ir para o abismo sozinho, né? Aqui ele não estava fazendo a vontade de Deus e ele não deixou que o outro irmão também fizesse a vontade de Deus, né? Ele conseguiu tirar o homem do caminho dele, do propósito, mentiu, fez o homem cair em desobediência, enganou ele como a serpente enganou Eva lá no paraíso, e depois acusou, falou que ele não tinha, que ele tinha tido esse fim porque desobedeceu a Deus, e quem causou essa desobediência foi ele próprio, né? Depois, não contente, ele levou ele para o sepulcro, que no caso seria, né, dos parentes dele lá, e pediu para os filhos para quando ele morrer, ele ser enterrado junto, né? Que ele reconhecia que o profeta falou ia acontecer. Então ele sabia que aquele homem estava falando a verdade, mas ele não se arrependeu e fez o homem errar e levou o homem à morte, né? E chorou no enterro. Antes de chorar, acusou e ainda queria ser enterrado no mesmo lugar. Então, existem pessoas que são assim. Elas não querem ir para o inferno sozinha, elas não querem ser destruídas sozinhas, elas querem levar pessoas com elas. Existem amigos que levam os outros junto com eles para o abismo, né? Existem pessoas que são assim. Elas já estão destruídas e elas querem destruir a vida dos outros. Elas não ficam felizes de ver o outro bem. Elas estão mal e querem arrastar os outros com elas. Então, assim como o diabo, né? O diabo não tem mais esperança para ele, né? O fim dele é o abismo eterno, né? Dele e dos demônios que estão com ele, que são os anjos que ele desencaminhou lá no céu, virou demônio junto com ele. Então, ele não quer ir sozinho. Quanto mais pessoas ele conseguir levar, para ele é lucro, né? As pessoas, elas ainda têm chance. Enquanto elas estão vivas, elas têm chance
de reconhecer Jesus como Filho de Deus, se arrepender e mudar de vida, né? E ter vida eterna com Deus. Mas porque Jesus pagou um alto preço para que todos nós tenham a chance, tenham oportunidade, né? Mas o diabo, ele não tem mais esperança, só que ele sabe o final dele, mas ele quer arrastar multidões com ele, né? Então, existem pessoas que são a semelhança do inimigo das nossas almas, né? Elas não querem, elas sabem que estão mal e elas querem levar o máximo de pessoas com elas, porque são semelhantes ao inimigo das nossas almas. Então, nós devemos vigiar, ter cuidado, né? Porque a falsidade, a hipocrisia, ela tem se multiplicado, né? E ninguém está livre de ser enganado, né? Então, assim, nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual para que Deus nos defenda de amizades erradas, de companhias erradas, né? Que leva à morte, que leva à destruição, né? Então, assim, pedir para Deus, que a palavra de Deus fala que aqueles que têm discernimento espiritual, eles conseguem discernir a tudo e a todos, e ele não é discernido. Então, a gente tem que ser vigilante, tem que se precaver e tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa que não quer o bem do outro. Ele não quer ficar bem e ele também não quer o bem do outro. E outra que é assim, se uma pessoa deseja o mal para alguém, essa pessoa já está perdida. Porque que ganho você vai ter de conseguir ver o mal do outro, né? Então, assim, tem pessoas que são assim, ele tá mal e ele quer ver o outro mal, né? Então, nós temos que vigiar e nos desviar desse tipo de amizade, desse tipo de gente, entendeu? E buscar em Deus, ouvir a palavra de Deus, porque aqui Deus já tinha dado uma ordem, né? Mas aí ele achou que aquilo que aquele homem estava falando também era a ordem de Deus. Mas se ele tivesse certeza, né, ele não tinha sido enganado, né? Ele acabou aqui sendo enganado porque ele se distraiu, né? Então, assim, ele veio, estava em obediência. E ele foi assim, ele se distraiu e caiu. E essa queda trouxe a morte para a vida dele, né? Amém? Então, que essa mensagem venha servir para a gente se desviar de amizades erradas, de caminhos errados e pedir a Deus proteção, né? Porque o mundo jaz do maligno, né? Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. E Deus, ele não quer a morte de ninguém, ele tem vida eterna para todo aquele que nele crê. Então, eu espero que essa mensagem venha servir de aviso, de precaução, de vigilância, que venha servir não para amedrontar nem para amargurar ninguém, mas que venha servir para a pessoa entender os riscos e os perigos que há na hipocrisia, na falsidade, na mentira, né? E que só Deus para nos livrar de tais coisas. Amém? Esse é o desejo do meu coração, que essa mensagem venha servir de orientação para a sua vida, para que você se desvie do mal. Amém?